Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos refletir aqui um pouquinho mais sobre um tema importante da área de sociologia. É, vamos falar um pouco sobre características da democracia e como que isso impacta no conceito de cidadania, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso e eu acho interessante falar novamente, porque é um assunto extremamente importante e as pessoas falam muito sobre democracia, cidadania. E muita gente não para refletir como que isso está conectado, tá? Então, quando a gente fala sobre direitos, e sempre lembrando que direitos tem que ter contrapartida de deveres, e a visão mais completa e simples do que é cidadania é exatamente isso, direitos e deveres dos cidadãos, tá? Quando a gente fala de direitos, a gente geralmente não reflete que eles foram conquistados, né? Os direitos, eles não são dados. Você não nasce e aquilo ali tá lá, né? Por uma questão biológica, enfim, e que tem um tempo que vai ficar lá e nada vai ser alterado. Não, muito pelo contrário. Os direitos são conquistas, geralmente de gerações anteriores, de grupos anteriores. Então, o que a gente vive num regime democrático é uma conquista, tá? E em que sentido? Você poder se expressar, você poder falar abertamente, ter isso garantido pela Constituição sobre as coisas que você gosta, que você não gosta, reivindicar melhorias em variados tipos de situações, a liberdade de pensar e liberdade de expressar pensamento é um direito, no nosso caso constitucional, e é um dos direitos que compõem o grupo de garantias que refletem no que a gente chama de regime democrático. Então, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, elas devem ser garantidas. Mesmo que a imprensa diga, ao seu ver, algo que você não ache, que você não concorde. Mas ela tem que existir. Entende o que eu estou falando? A liberdade de expressão, ela é fundamental, como a liberdade das suas crenças, como a liberdade de ir e vir, como os variados tipos de liberdade que estão inseridos no que a gente chama de direito, que vai impactar direto o indivíduo, são os direitos civis, tá? Os direitos sociais são aqueles que compõem de imediato, quando eles são alterados ou quando eles são retirados, eles vão impactar o grupo no geral. Então, tudo que se refere à educação, à saúde, a trabalho, são direitos sociais. Mas o que eu quero falar aqui é, para que a gente tenha uma sociedade democrática, com pilares pautados na democracia, a gente tem que sempre ficar atento e defender a liberdade de expressão e de exposição das questões que compõem a sociedade. Quanto menos a gente souber sobre os variados tipos de assuntos que compõem a sociedade, quanto menos nós soubermos, porque fomos impedidos de saber, nosso direito à informação e, consequentemente, um dos pilares da composição de um sistema democrático está sendo retirado, tá? Então, a democracia e a cidadania caminham juntos. Não existe, e são construções diárias, como tudo na vida, né? Tem várias outras coisas que são construções diárias que a gente não reflete, não é ensinado a refletir, não é habituado a refletir. Mas esse aqui fica evidente e, como é um tema importante, sempre aparece nas aulas de sociologia, é sempre bom falar sobre isso em momentos que a gente vê retiradas de direito, tentativas de retiradas de direito o tempo inteiro, e não só no Brasil, no mundo de forma geral, é importante, muito importante, as pessoas não terem dúvida do quanto que a gente tem que ficar de olho e do quanto que isso não é dado. Portanto, pode ser
retirado o tempo inteiro. A qualquer momento a gente está sob essa possibilidade de retirada de direitos que foram conquistados, direitos importantes para a melhoria das questões, tá? Então, e dos variados tipos dos assuntos que compõem a sociedade, tá? Então, a democracia é uma conquista, ela tem, você pode ter, como todos podem ter, críticas, mas o mais importante não tem nada, até agora não teve nada melhor do que isso, tá? Então, ela dá trabalho, mas ela é a garantia da nossa condição de externar. Isso é um direito conquistado, porque em muitos momentos, dependendo do regime em que a gente estiver submetido, a gente não tem condição de falar. E o processo da fala é um processo extremamente simbólico e importante para o ser humano. É através da fala que a gente se modifica, que a gente cresce, que a gente se relaciona. É uma das formas, né? Então a fala, ela é processo de cura, ela é processo de melhoria, ela é fundamental, é um direito que foi conquistado e que a gente tem que ficar de olho para que ele não seja retirado. Então existem vários grupos que tentam inibir a fala das pessoas, quando essas falas não são falas, são falas de crítica, né? E aí a gente está tendo agora no momento aqui, no estado do Rio, uma situação estranhíssima, né? De pessoas querendo inibir a maneira como as outras observam o sistema de saúde do estado do Rio de Janeiro. É surreal, é inconstitucional, tá? Então, a liberdade de pensamento, consequentemente de crença, de posicionamento e de expressão, e óbvio, de acesso à informação, deve ser mantida. Eu fiquei presa nesse ponto aqui, nesse vídeo, porque é algo que acabou de ocorrer, mas qualquer tipo de liberdade é garantida, né? E que compõe o direito civil de um cidadão deve ser garantido, tá? E isso é um dos traços da composição do que a gente chama de democracia. Então, para que exista democracia, é necessário que a cidadania esteja sendo exercida. Só a cidadania, que é o conjunto de direitos e deveres dos cidadãos, só há a cidadania em regimes democráticos. Regimes ditatoriais, direitos são retirados, portanto, a cidadania também não se dá por completo, tá bom? Só uma pequena reflexão aqui, mais tarde eu vou colocar outras questões que se referem a esse tema, tá? Um abraço.